A Seccional São Paulo, da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Direito da Energia, tem a honra de apresentar o webinar Entendendo a Geração Distribuída e as Perspectivas Regulatórias, evento promovido pela referida comissão, com o apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo, da Faculdade Visu e do IBDE. Informamos que este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um pacto firmado entre a OAB e a ONU. Com a palavra, senhoras e senhores, a nossa ilustre doutora Maria João Rolim, presidente da Comissão de Direito da Energia da OAB São Paulo. Bom dia a todos, mais um evento do que eu chamo nosso Café com Energia, hoje com energia e geração distribuída, também um tema bastante relevante, polêmico e atual, então é um evento muito especial, todos são, e esse é mais especial ainda, porque a gente está no momento de discutir o tema. Bom, primeiramente eu queria agradecer ao IBDE, o Instituto Brasileiro de Energia Elétrica, de Direito de Energia Elétrica, co-organizador do evento, e aos nossos apoiadores também, que além da OAB, temos a Faculdade FISUL e a ABRAD, Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia Elétrica. Também gostaria de agradecer todos os participantes aqui, todos os palestrantes, agradecer o tempo e a disponibilidade de estarem aqui com a gente para discutir um tema tão relevante. E vou apresentar cada um de vocês e depois a gente faz uma rodada para cada um se colocar um pouco sobre a questão que eu trago e, ao final, a gente, conduzida aí pelo André e com a ajuda do Wagner, e a minha também aqui no chat, com as perguntas do chat, a gente faz uma outra rodada de perguntas e respostas e enfim, de ponderações e comentários sobre o tema. Bom, hoje a gente tem aqui com a gente o Guilherme Susteras. Guilherme é engenheiro eletricista e mestre em engenharia elétrica pela Escola Politécnica da USP, com pós-graduação em economia pela London School of Economics e doutorando em administração de empresas pela FGV. Desde 2016 é sócio-diretor da SunMob, uma das empresas pioneiras em energia no Brasil, a atuar no segmento de geração solar compartilhada. Obrigada, Guilherme. Temos também o José Vanderlei Marangon Lima. O professor Marangon possui mestrado em engenharia elétrica pela EFAI de Minas Gerais, doutorado em engenharia elétrica pela COP do Rio de Janeiro e pós-doutorado pela Universidade do Texas. Ele atuou também na ANEEL, como consultor da ANEEL, e é consultor na área de comercialização, mudanças climáticas do setor energético nos vários segmentos do setor de energia. Temos a seguir a professora Virgínia Parente, professora do IEE da USP, economista com especialidade em energia, possui pós-doutorado em energia pela USP, doutorado em finanças e economia pela FGV de São Paulo e mestrado em administração pela UFBA. É vice-coordenadora da pós-graduação da USP e também do Grupo de Governança Socioambiental e Regulação. Tem experiência e prática nas áreas pública e privada e, claro, obviamente, uma experiência acadêmica vastíssima. Como mediador, temos aqui mediador e debatedor, eu misturo um pouco as duas figuras. Temos aqui o Wagner Ferreira, é diretor jurídico institucional da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, é pós-graduado em Direito Tributário, possui MBAs em Gestão Empresarial e Liderança, integrou a diretoria jurídica como gerente jurídico de empresas do setor, atuando nos demais diversos segmentos do setor de energia. E temos também o André Bueno. O André é mestre em Direito Comercial pela Universidade Católica Portuguesa, pós-graduado em Direito Empresarial pela FGV, especialista em técnicas de negociação e mediação pela Harvard Law School. Também atualmente atua na área jurídica da Raizen e é membro da Comissão de Energia comigo na OAB. Obrigada a todos por estarem aqui com a gente. E eu vou usar aqui o iniciozinho do meu tempo para dar uma contextualizada na discussão e depois vou passar a palavra para a professora Virgínia Parente e vamos seguindo a ordem. Bom, o tema hoje é Entendendo a Geração Distribuída.
é entendendo a geração distribuída no contexto de que é um tema que está na pauta atual. E, apesar da resolução inicial ter sido a 482/2012, falar entendendo da geração distribuída significa entender o processo da revisão da 482/2012, hoje, no contexto que ele está. Essa resolução da ANEEL foi alterada pela resolução 687 em 2015. Ela trouxe, no início, um sistema de compensação de energia gerada a partir de fontes alternativas renováveis, que fariam essa compensação na interligação com as distribuidoras. Em 2015, esse sistema foi alterado para permitir que essa energia gerada por meio de geração distribuída fosse também feita fora ou afastada do local do próprio consumo. E isso teve como efeito um aumento exponencial da participação da geração distribuída, que hoje participa aproximadamente com 5, perdi aqui o número, mas com 5 gigawatts de capacidade instalada do nosso sistema. O objetivo e a razão sempre foi de incentivar o crescimento da geração distribuída. Então, acho que o objetivo foi esse, e a legislação tem mostrado que cumpriu e que está cumprindo esse objetivo. Desde as duas resoluções já traziam do seu bojo a possibilidade de revisão, e nesse processo de revisão que veio e surgiu a discussão maior sobre o mérito, a necessidade, o objetivo de se manter ou de se criar um regime especial para continuar incentivando ou subsidiando a geração distribuída. Esse tema central trouxe diversos desdobramentos e motivou também diversos projetos de lei que estão hoje transitar na Câmara, com destaque para o projeto capitaneado pelo deputado Lafayette. O tema acabou trazendo uma certa divisão entre, de um lado, a questão da geração solar e, de outro, a questão da distribuição. Eu gostaria primeiro de esclarecer que não é exatamente essa dicotomia, a nosso ver, e o que eu gostaria de discutir aqui hoje. Primeiramente, porque a geração distribuída e a distribuição têm uma lógica, obviamente, de interdependência e de ligação. Então, só por isso já nos motiva a chegar num consenso e numa solução para que seja todo o sistema sustentável. Por outro lado, também, a geração distribuída não é apenas solar. A solar tem, efetivamente, uma vocação para isso, mas tem várias fontes alternativas envolvidas. Então, com esse panorama e esse cenário de que a intenção é que se chegue num sistema sustentável, capaz de se motivar uma geração distribuída e um sistema de distribuição e também de uma remuneração, ou pelo menos de uma participação com remuneração justa a todos que participam, e aí, obviamente, falando dos consumidores, livres, cativos, prosumidores, todos que participam do sistema, e também os presentes e os futuros, porque sustentabilidade exige que a gente pense também no consumidor futuro, que eu abro essa discussão. Vou passar primeiramente para a professora Virgínia Parente, depois seguimos para o professor Vanderlei, o Guilherme, e ao final Wagner e André. A ideia é que eu queria ouvir de vocês, cada um com o seu enfoque, cada um com o jeito que quiser trazer, mas o que eu queria e gostaria de ouvir de vocês é justamente a discussão de precisamos, devemos, é positivo para o sistema manter ou criar subsídios ou regimes separados para a geração distribuída ou fontes alternativas. O jeito que está sendo discutido é a melhor forma, teríamos alternativas para fazer isso de um jeito mais equilibrado ou menos equilibrado, enfim, gostaria de ouvir as diversas visões que estamos aqui. Não vou me alongar mais, professora Virgínia, a palavra está com você. Virgínia, acho que você está no mudo. Ok, obrigada.
Bem, primeiro eu quero dizer que é um prazer estar aqui com todos vocês, né? Puxa, Maria, há um bom tempo que a gente não se via. Também quero agradecer aí a mediação do André Bueno e do Wagner, dizer que é um prazer compartilhar esse painel também com o Guilherme e com o Marangon. Esse é um tema realmente que tem dividido corações e acho que a gente tem uma abordagem de Fla-Flu, Grenal, Bavi, Corinthians e Palmeiras, não é a melhor maneira da gente lidar com alguma coisa que é tão importante para o nosso país, que é justamente a infraestrutura energética. Então, eu tenho assim alguns pontos para falar aí nos meus primeiros minutos, né, desse nosso bate-papo, e basicamente eu gostaria de discutir três pontos que eu acho que são relevantes. O primeiro deles é que existe uma tendência inexorável à GD no mundo. Por exemplo, na Inglaterra se fala que a GD não vai ocupar só 5%, mas se fala em eventualmente até 40% da oferta de energia pode vir através da GD. Então, não adianta a gente pensar numa regulação e já indo na direção da resposta do que a Maria está nos pedindo, não é? Nesse exercício de como deve caminhar o planejamento setorial e a regulação do setor, não faz sentido a gente fazer alguma coisa como se fosse definitiva e como se fosse alguma coisa que fosse parar nos 5%, porque existe uma tendência muito grande de ruptura tecnológica, de mudança nos próximos tempos. Então, nós estamos falando de uma maneira de gerar que saiu de aproximadamente 2,5 megawatts de capacidade instalada na virada do século para mais de 500. Então, estamos falando de um aumento de 200 vezes em menos de 2 décadas, até onde se tem dados mais internacionais disponíveis, não é? E que é uma tendência que tende a acontecer. E do ponto de vista de nós todos brasileiros queremos o melhor para o país, nós não podemos, então, pensar numa espécie de lock-in tecnológico, de dizer assim, não, vamos evitar que essa maneira de gerar energia venha forte para o nosso país, porque é uma tendência internacional. Então, nós temos que nos curvar a esse fato e ao fato de que essa legislação também, é outra mensagem, precisa ser flexível. Ela vai ter que mudar e se adaptar, porque nós estamos vendo a possibilidade de entrada de bateria, de um mundo que está ficando mais elétrico. Nós estamos vendo que algumas montadoras vão deixar de fazer carros a combustão interna e vão fazer carros elétricos, e que esses carros podem também se tornar baterias, e que nós vamos ter uma outra maneira de produzir as coisas. Então, nós estamos diante de um mundo que, assim, não adianta a gente dizer, olha, eu não quero que o celular tire fotografia e desbanque a máquina fotográfica, não quero que o computador desbanque as máquinas de datilografia. Isso daí é uma tendência. Então, também não cabe ao regulador, nem tampouco cabe ao Congresso, de alguma forma, não reconhecer que essa é uma tendência, ou preservar um eventual equilíbrio econômico-financeiro com base no mundo que vai mudar. E esse mundo, e as distribuidoras sabem disso, e a GD sabe disso, não é? Os provedores de GD no país sabem disso. Então, existe uma oportunidade de negócios bastante ampla. Uma outra mensagem que eu gostaria de explorar nesses minutos iniciais é a ideia de one size fits all. Não dá para a gente pensar, como a Maria já introduziu, que toda GD é solar fotovoltaica. Até o próprio tamanho, escala que as normativas têm se referido, sim, são escalas que podem ser apropriadas para uma das tecnologias, mas que não é apropriada para outra. Os próprios custos, não é, das diferentes GDs são muito diferentes. A gente pode falar de uma GD solar fotovoltaica e de uma GD que use eventualmente carcaças de animais na zona rural e gere através de biogás, por exemplo, ou de incineração, ou que seja o que for. São negócios diferentes, com maturidades diferentes. Então, não olhar essa oportunidade no país, não olhar os diferentes tipos de GD, também é um pecado que não se deve cometer na hora que se for regular e na hora que se for definir os normativos para essa área. Porque
se a gente for pegar essa outra menor GD de contribuição, que é justamente a GD rural, a GD dos embutidos, dos restos de embutidos, a GD que providencia, por exemplo, uma destinação adequada a esse lixo que iria apodrecer, que iria gerar metano, essa GD também é bem-vinda para o país, e ela precisa ser olhada. E essa questão das características, não é, dos atributos das diferentes fontes. Nem toda GD é renovável, mas muito da GD é renovável. E nós queremos um mix energético renovável, e nós queremos um país que seja bem aceito no exterior, cujos produtos, não é, sejam bem aceitos, que advenham de uma matriz mais limpa. Esse é um atributo que nós também precisamos reconhecer. Então, essas seriam, inicialmente, as minhas primeiras mensagens. Vamos olhar isso de uma maneira como a academia olha, como nós somos treinados a olhar no mundo acadêmico, que não adianta eu submeter um paper com uma única visão, porque os meus pares, na hora de revisar, vão dizer, olha, você deixou de falar X, Y, Z, H e D. Então, assim, é preciso olhar a questão de múltiplos ângulos, não é? Ainda que você defenda mais um ponto ou outro, é preciso estar, assim, consciente de todos os ângulos dessa questão. E como brasileiros, nós queremos realmente um mix energético competitivo, nós não queremos ficar para trás, nós não queremos criar barreiras. E há oportunidades importantes para a própria distribuição, para os próprios grupos envolvidos em distribuição aí. É claro que, em princípio, não é, preservar o mercado, preservar o faturamento é um dado importante para você gerar lucro, não é? Lucro é resultado de faturamento, menos custo tem o meu lucro. Se a minha quantidade provida está caindo, porque a tecnologia está mudando, eu vou ter um impacto no meu lucro, mas parar o mar com barreiras não é exatamente a solução, nós sabemos disso, a própria distribuição sabe disso, não é? E a questão que precisa se ver é que existe uma situação confortável de grupos que já têm um contato com os consumidores, de também participar desse mercado, mas de uma maneira transparente, de uma maneira isonômica na competição. Então, esse é um outro aspecto. Se grupos que detêm distribuição vão participar e já estão participando desse mercado, os businesses, os negócios têm que ser separados, porque uma coisa é um negócio que é monopólio natural. Não dá para ter dois fios na rua, não é? O fio do lado ímpar e o fio do lado par para criar artificialmente uma concorrência. Isso seria custoso para todos os consumidores, seria não dividir esse piano, esse peso, esses custos, não é? Em mais ombros. Mas, ao mesmo tempo, é preciso reconhecer que há essa tendência inexorável. Temos países como a Índia, que fazem muita GD, uma GD diferente da nossa, uma GD muitas vezes no interior do país, utilizando muita biomassa, uma GD que permite, eventualmente, até a venda do excedente de energia em regiões onde as concessões não atuam. Então, há inúmeros exemplos do exterior que nós podemos saborear. Então, assim, para simplificar e para resumir, as minhas mensagens principais são: é uma tendência inexorável, então precisamos reconhecer isso, não queremos que o nosso país fique para trás, não queremos fazer um lock-in tecnológico, não queremos, por exemplo, dando o exemplo de uma outra área para a gente abrir a mente, não é porque tem gás no pré-sal que nós vamos entuchar o mix energético brasileiro de um monte de térmicas a gás. Existem outras maneiras de usar o gás, porque, de repente, se não valer mais a pena gerar através de uma quantidade exagerada de geradores térmicos a gás natural, nós vamos ter que repagar esses contratos e isso vai pesar nos ombros de todos e tirar a competitividade do custo da energia. Então, há outras soluções. Então, primeira mensagem:
é uma tendência inexorável. Outros países estão reconhecendo. A GD nasceu de uma maneira distribuída, nas fazendas, no interior de São Paulo, no interior de várias cidades, de vários estados brasileiros, havia geradores a diesel há muito tempo atrás, não é? Depois nós partimos para uma geração mais centralizada, e agora nós estamos vendo um retorno de uma participação grande e cada vez mais expressiva da geração feita junto à carga. E essa é uma tendência, então, inexorável. Segundo ponto, não existe one size fits all, não existe o olhar, não é, do próximo normativo tem que reconhecer os diferentes tipos de GD, os atributos das fontes, e a importância que elas têm para o país e as importâncias que elas têm nas vocações regionais. Então, alguma coisa que é muito importante para o interior do país, o aproveitamento de carcaças, evitar uma geração de um lixo perverso, também precisa ser contemplado entre várias outras modalidades de GD. Então, não é tudo fotovoltaica, né? E a minha terceira mensagem é essa de que a legislação precisa ser flexível, porque a gente está diante de uma ruptura tecnológica, a gente está diante de um mundo que vai vir bateria a qualquer momento, não é? Então, que tende a mudar muito nos próximos 5, 10 anos. E não dá para fechar, então, esse normativo, engessar esse normativo, para justamente não prejudicar a competitividade do país. Então, essas seriam minhas palavras iniciais. Obrigada, Virgínia, excelentes pontos. Gostei muito quando você trouxe questões também de geração distribuída, monopólio, porque isso dá um pouco do movimento e do balanço que o mercado está, esse movimento de transição, de flexibilidade que a gente precisa. Vou passar para o professor Marangon, mas já vou adiantando que, ao final, também gostaria de ouvir um pouquinho sobre a distribuição de custos entre quem paga o que dentro de todo o sistema. Mas, professor, agora com o professor Marangon, obrigada. O tempo é seu. Ok, todos estão me ouvindo? Sim, sim. Ok. Bom dia a todos, obrigado aí, Maria, pelo convite, tá? Sempre para mim é importante aí uma discussão sobre assuntos relacionados com a energia. Milito na área há 40 anos, então, como professor, como funcionário da Eletrobras no tempo, então, para mim é uma satisfação ajudar nessa discussão, tá? Eu vou tentar em 10 minutos ou em menos tempo aí tentar fazer um resumo, né, do que está acontecendo. E eu diria o seguinte: a gente teve revoluções no setor elétrico, a revolução da crise de 29 com a estatização das empresas. Depois nós tivemos, na década de 90, a volta para a privatização, mas diria que isso são mais revoluções na gestão do setor, tá? Mas, tecnologicamente, a gente não teve grandes mudanças. A gente, desde a época lá do Thomas Edison, começamos a ter a energia elétrica sendo transmitida por cabos, por fios, né? E todo o setor se desenvolveu nessa indústria de rede e indústria monopolista. Bom, e o que está acontecendo hoje? A partir da década de 2000, a gente começa a tomar, através daquele problema do Al Gore, da questão da verdade inconveniente, da ameaça climática que nós estamos vivendo hoje, começa a aparecer a ideia da descarbonização. Descarbonização no setor energético, que está atingindo também não só o setor elétrico, mas também o setor de petróleo, tá? E isso traz uma mudança na forma como a gente gera energia, a questão da geração térmica, tanto nos países do hemisfério norte, muito próximas do centro de carga, e isso muda a forma como a gente estava trabalhando. Aqui no Brasil, a gente mudou um pouco, a gente teve que buscar a nossa energia um pouco mais distante por causa da característica hídrica, mas tudo isso são particularidades, depois eu toco um pouco nisso, quer dizer, cada país tem que se adaptar ao que tem, a essa nova mudança. Bom, então o mundo passa por uma descarbonização. E aí a gente entra os incentivos das renováveis. Então a gente viu lá fora pessoal muito mais, vamos dizer, aguerrido ou muito mais forte na questão da descarbonização com as tarifas feed-in, onde o cara
comprava a energia que você gerava na geração distribuída, tá? Já estou entrando na geração distribuída, mas a gente muda um pouco. Aparece o net metering, aparece financiamentos subsidiados, incentivos fiscais, tudo para quê? Mas com o intuito da descarbonização. Vamos incentivar a mudança dos combustíveis fósseis. Então, isso traz o quê? Uma política energética. Paralelamente, no Brasil, a gente ficou meio, não, eu já sou energético, já sou renovável e tal. Aí a ANEEL, com a 482, ela dá um sentido um pouco de, não, vamos incentivar a GD, todo mundo está fazendo, vamos fazer aqui no Brasil, apesar da gente ter uma matriz elétrica renovável. E aí até o TCU recentemente brigou com isso, dizendo, olha, ANEEL, você acabou transcendendo o seu papel de regulador para ser para fazer política. E, na realidade, acaba sendo uma política. Tá? Isso é uma discussão bastante interessante aí. Mas importante, achei, na época, a ANEEL estava vendo isso, não, vamos fazer. Depois ela fez a 687, que foi aquela ideia de trazer a geração remota. E aí é onde a gente bate muito, a gente pode até discutir aqui o problema, tanto da rooftop como da remota. Bom, então eu falei um pouco dessa descarbonização. E vem junto também uma outra revolução, que é a revolução tecnológica. A própria geração distribuída, com as placas solares, é um exemplo disso. Você ter a possibilidade de você gerar a sua energia. Eu, consumidor aqui na minha residência, gerar a minha energia. Então, esse é um fator importante. Essa pulverização da geração, que antigamente era só feita em grandes centrais de geração. Tá? Bom, e aí também vem junto, e agora estamos entrando na revolução daquilo que eu tenho aqui atrás, que são os armazenadores, as baterias. Isso mexe com toda a ideia nossa de fio. De repente, eu posso pegar uma bateria, se eu tiver uma densidade energética alta, transportar isso por energia elétrica por caminhão. Então, poxa, daqui a pouco muda tudo. Para que fio? Para que distribuidora? Olha lá, isso pode acontecer, tá entendendo? Então, quebra muita coisa. E eu concordo com a Virgínia, isso é inexorável, não tem jeito. Nós temos que nos adaptar e tentar verificar qual a melhor forma de lidar com isso. E a outra revolução vem da área de transporte, que são os carros elétricos, por conta das próprias tecnologias de armazenamento. Ora, então, nesse mundo todo que a gente está vivendo, a ANEEL fez esse incentivo, tá? E eu digo o seguinte, qual é o problema disso tudo? Quando a gente faz política, a gente tem que fazer uma análise de custo e benefício, tá? E muitas vezes a gente avalia quais são os benefícios sociais de qualquer política. Emprego, popularização de um determinado produto, como é, no caso aqui, a energia elétrica, a própria descarbonização, que é um sentido social muito forte no mundo todo. Então, o que acontece? Quando a gente faz uma política, tem uma balança, custos e benefícios. Ora, eu diria o seguinte, não, tenho quase certeza que a geração solar, a geração distribuída, veio para ficar e é um benefício muito grande para a sociedade. Não tem jeito. Agora, a gente analisa isso, custo e benefício, o pessoal lá fez umas contas, 135 bilhões de prejuízo, 70 bilhões do outro lado de benefício. Gente, nós temos que analisar isso tudo para definir uma política. Eu, particularmente, já fiz esses cálculos, fizemos um trabalho muito grande sobre custos e benefícios, tanto no segmento elétrico como no segmento mais da sociedade como um todo. A gente mostra que tem mais benefício do que malefício. A questão está na distribuição dos custos e desses benefícios. Esse é o grande problema. E eu concordo com a distribuidora também. Distribuidora, ela é a ponta final que arrecada tudo. Os problemas batem ali na distribuidora. E hoje, o que acontece? Se você analisar dentro das fronteiras da distribuidora, nesse negócio, ela tem prejuízo. Não tem dúvida. Tá? Então, agora, para a sociedade, você tem
um grande benefício. Agora, como é que a gente aloca isso? Como é que a gente faz um meio termo disso? Eu acho que esse é o grande problema hoje. A ANEEL tinha, nessa CP que ela fez, a consultas públicas, passou de uma alternativa 2 ou 1, que ela estava propondo, para uma alternativa 5, que é muito cruel para o cara que está desenvolvendo a geração distribuída. Então, eu digo o seguinte, nós temos que chegar no meio termo. Acho até que a proposta do deputado Lafayette ficou melhor do que a própria proposta do regulador. Achei até uma coisa estranha a princípio, tá? Mas eu acho melhor do que o que está no regulador. Então, eu queria só dar esse panorama, porque nós temos que enfrentar o problema, analisar o novo papel da distribuidora. Acho que a distribuidora tem que sentar com o regulador. Olha, eu agora estou vendo que eu não sou um transportador, pegar a energia lá da alta tensão e trazer para o consumidor final. Eu vou ter gerador em tudo quanto é canto, no meu alimentador aqui, eu vou ser um integrador. Ora, eu presto um benefício? Presto. E eu tenho que ser remunerado por isso. Então, essa nova visão do conceito de integração que a distribuidora tem que fazer é que a gente tem que levar em consideração e o regulador tem que estar junto para reformular esse processo. Obrigado. Não sei se eu delonguei demais, mas é só para dar uma primeiro bate-bola aí. Obrigado. Foi ótimo, foi ótimo. Acho que trouxe a visão também, que eu acho que até desde o início eu queria colocar, de termos mais players, mais pessoas envolvidas nesse processo decisório do que meramente geração distribuída, distribuição e regulador. Estamos falando de política pública. Política pública exige trazer mais pessoas para a mesa, né? Exige trazer discussões de tributação, quando a gente fala em alocação de benefícios e custos. Exige examinar também o tecido da nossa sociedade. É inexorável a mudança, mas nós temos uma sociedade brasileira com uma característica social própria. Governo, Estado existe para levar tudo isso em consideração. Então, acho que o professor trouxe exatamente esse amplo cenário e a ideia também, num pequeno trecho de segurança jurídica também, a ideia da transição, do papel do regulador em não surpreender. Então, acho que o tema é muito mais amplo, não daria para trazer 30 pessoas para debater, mas seria o ideal que todos estivessem envolvidos no tema. Voltaremos a isso com certeza. Agora, Guilherme, por favor, suas considerações. Primeiro, obrigado aqui pelo convite, bom dia a todos. Até me sinto aqui um outsider aqui entre acadêmicos tão ilustres e fato é uma honra um privilégio poder falar aqui. Obviamente eu falo em meu nome, não represento o setor como um todo, nem a associação, nem ninguém, então talvez a minha visão combine com a de muita gente, talvez não, então por favor não tomem as minhas palavras como as palavras do segmento de geração distribuída, porque eu estou longe de ser um representante desse segmento. Eu acho que o primeiro ponto que eu queria dizer é que a gente, no Brasil, costuma dizer que a gente é o país da jabuticaba, né, que as coisas só acontecem aqui, mas esse é um daqueles assuntos em que o Brasil não é uma jabuticaba. Esse debate que a gente está vivendo hoje é o mesmo debate que já foi vivido e está sendo vivido em uma série de estados nos Estados Unidos, uma série de países na Europa. O embate entre as distribuidoras de energia e os investidores de geração distribuída é um embate global, né? Talvez o caso mais famoso é da Nevada, né, do Warren Buffett contra o Elon Musk. Talvez esse seja o embate mais icônico. E o ponto levantado pelo professor Marangon é que a discussão sobre a geração distribuída, ela é um sintoma, ela não é a causa do embate. A causa é a mudança do paradigma de operação de redes de distribuição de energia elétrica, ou do mercado de energia elétrica, né? A gente está falando aqui da mudança de paradigma do papel da distribuidora de energia no mercado de energia, né? E a professora Maria José, Maria João, que está lá na Inglaterra, eu trabalhei na Inglaterra há 10 anos atrás, quando a Ofgem, o regulador local, criou o RIO, o novo modelo regulatório. E nós ainda vivemos o modelo RPI-X, né? O fator X, os reajustes tarifários, que é o modelo que a Inglaterra criou nos anos 90.
Então, a gente tem outros aspectos muito mais importantes, muito mais relevantes do mercado, porque a geração distribuída a gente está falando de 1%. A gente está olhando o rato e deixando passar o elefante. Tem um problema de 99% de como é que a gente repensa o papel das distribuidoras de energia como operadoras de rede. E a gente está falando na PL 414, né, separação fio-energia, que é super importante, né? E o Wagner, Dr. Wagner aqui, nós no momento estamos em lados opostos de opinião, mas já muitas vezes tivemos o mesmo lado em trabalhos junto com a ANEEL, inclusive, porque o negócio de distribuição precisa ser repensado. Então, acho que esse meu preâmbulo é tudo isso para dizer o seguinte, que esse nosso embate é a ponta do iceberg. É o começo de um grande debate que a sociedade brasileira e a sociedade global precisam ter sobre o novo papel das distribuidoras de energia, que é um debate que eu não sou do mundo de telecomunicações, mas eu suponho que tenha tido nos anos 90 sobre o papel da telefonia fixa com o advento da telefonia móvel. Aqui do lado do bairro onde eu moro tem um prédio enorme da companhia telefônica que não serve para absolutamente mais nada. E que está lá, o ativo perdido. Então, seguramente alguém em algum momento pensou sobre isso em telecom e a gente agora na energia está passando por essa dor do crescimento, a dor da transformação. A gente está numa fase de adolescência do setor de energia elétrica e isso faz parte da dor do debate. O segundo aspecto que eu queria dizer é que é muito, muito, muito saudável um debate numa esfera em que a gente possa ter respeito e admiração mútua. E acho que é bacana isso e sair desse mundo do fla-flu, como bem a professora Virginia disse. E acho muito interessante a gente falar isso e sei que no debate, nesse debate, né, na disputa das narrativas, né, que é o zeitgeist do momento, né, que tudo se debate pelas narrativas e às vezes os fatos são deixados de lado para focar nas narrativas, estão chovendo números para todos os lados. E eu queria contar uma historinha sobre o início do século XX, que é quando um grupo de urbanistas se reuniram em Nova York para debater o que ia acontecer com o mundo se a economia continuasse crescendo e a quantidade de esterco de cavalo, que os cavalos que puxavam as carroças e puxavam os bondes nas cidades iam continuar crescendo. E aí o pessoal se reuniu lá em Nova York, passaram uma semana reunido e fizeram a conta que em 10 anos Nova York ia estar embaixo de 6 metros de esterco se nada fosse feito. E a reunião terminou com ninguém sabendo exatamente o que ia ser feito a respeito. Tá? Estamos fadados a ser enterrados num monte de esterco. 5 anos depois, Henry Ford criou o carro e pronto, o problema se resolveu. A tecnologia resolveu o problema. Não se tem nenhum centímetro de esterco mais nas ruas de Nova York. O problema se resolveu. Então, quando a gente fala de a mudança que hoje a gente está fazendo, quais são os impactos futuros, é muito difícil mensurar impactos futuros, é muito difícil estimar impactos futuros, até porque é muito difícil mensurar esses impactos, né? Então, só uma grandeza que você vai lá e mede. Esse sempre parte de premissas, precisa calcular, é muito, muito difícil. Para vocês terem uma ideia, eu tive aqui a paciência de pegar o Plano Decenal de Energia da EPE de 2010, que era o PDE 2020, para ver como é que a EPE previu o ano de 2020 em 2010. E, obviamente, tem erros. Quer dizer, não são erros, são, enfim, desvios da realidade. Acontece o que a realidade acontece. Então, o erro mais suave foi de 25%. Então, a EPE, em 10 anos, não conseguia prever quanto de capacidade instalada ia ter o Brasil, qual é a carga essa do Brasil, e ela errou a energia solar em 100%, porque em 2010 não se imaginava que ia ter energia solar em 2020, e ela errou, ela projetou 0, e a gente, obviamente, não está em 0. Então, essas projeções futuras são muito difíceis. Então, eu concordo com o professor Manon que a gente precisa ter cálculos de custos e benefícios, mas a verdade é que a gente não sabe quais são os custos e seguramente não sabe quais são os benefícios. Então, por exemplo, a revista do Instituto de Engenheiros Eletricistas, a I3E, né, tem um artigo muito interessante que ele fala que um pedaço importante desses benefícios tem a ver com a opcionalidade da flexibilidade futura. Então, é possível que, em algum momento, as distribuidoras, por exemplo, passem a usar os recursos energéticos distribuídos como ativos de operação. Então, se tem uma chuva na cidade de São Paulo
e você tem lá um sistema de geração ou de bateria e precisa religar um bairro, eventualmente a distribuidora pode usar aquele sistema lá que está lá instalado para fazer essa operação. Quando você tem incerteza sobre a expansão futura, em vez de construir linhas de transmissão, você pode colocar recursos energéticos distribuídos no lugar. E só para dar uma coisa que a gente hoje assume como verdade, que é que o sistema de transmissão hoje ele é todo malhado, todo interligado, né? Mas o sistema de transmissão só é interligado hoje porque lá em 1937, numa determinada noite, um grupo de engenheiros da National Grid, que na época chamava CEB, que era a empresa de transmissão de energia na Inglaterra, resolveu testar. Falou, o que acontece se a gente fechar esse link aqui de transmissão? Será que cai tudo? Eles fecharam o olho, apertaram o botão, viram que não aconteceu nada, e hoje o paradigma de operação de transmissão de energia elétrica é um sistema interligado. Então, acho que em algum momento, alguma distribuidora vai falar, o que acontece se a gente testar tal coisa, tal processo? E a gente, aos poucos, vai crescendo. E aí consegue materializar os benefícios. Eu acho que, assim, para concluir aqui meu tempo, a gente não consegue dizer se o número é 7, 8, 10, 125 ou 137. A gente consegue dizer, acho que direcionalmente, que os benefícios são maiores que os custos e que, objetivamente falando, especificamente sobre o caso do projeto de lei do deputado Lafayette, que ele tem 3 grandes benefícios, 3 grandes pontos muito positivos. O primeiro é que ele protege quem já investiu. Da segurança jurídica, no Brasil, a frase até o passado é imprevisível, não pode mais acontecer. Acho que isso é importante, que a gente tem o precedente da medida provisória 998, que quando convertida em lei garantiu o direito adquirido, né, que lá fora o pessoal chama de grandfathering. O segundo é que ele cria um método de cobrança que mantém o net metering, que é simples, e a simplicidade, a gente precisa lembrar que o mercado de energia é feito para os consumidores, e os consumidores precisam de simplicidade. Ele cria um mecanismo que mantém o net metering e cria uma cobrança que remunera os ativos e não mata o mercado. E o terceiro é que ele cria essa transição num prazo razoável. Então, objetivamente falando, acho que esses são os grandes 3 méritos. Acho que a gente pode discutir detalhes aqui e ali, mas acho que vamos deixar aqui para o debate esses detalhes mais sobre a propriedade de lei. E, mais uma vez, obrigado aqui pelo convite. Obrigada, Guilherme. Muito interessante, porque você trouxe questões que já estão aparecendo aqui no Q&A e no bate-papo, dando uma passada de novo, voltando à professora Virgínia, primeiro ao comentário dela sobre essa necessidade de se olhar os 2 lados, uma necessidade acadêmica mesmo, que eu acabei esquecendo de comentar, que é muito relevante a gente ter aqui, porque se você oferece um paper acadêmico com uma visão só, esquece de dizer as outras, provavelmente não vai passar em teste nenhum, né? Então precisamos ter isso aqui, e acho que todos trouxeram um pouco dessa visão. Guilherme, você trouxe particularmente um assunto interessante e bem objetivo, essa diferenciação mesmo, essa dificuldade primeiro de números, porque números são resultados de premissas, né? Eu sou economista também e sei, números não saem de nada além de você determinar, ó, vou assumir isso para chegar no cálculo. Então, enquanto a gente não souber ou não definir premissas para calcular números, dificilmente saberemos custos ou benefícios. A questão também de dizer que há um benefício potencial enorme, eu acho que é um feeling que há um benefício, mas é muito importante que a gente defina também a distribuição dos custos, como disse o professor, e também essa redefinição que você trouxe, Guilherme, do papel da distribuição, que o Wagner hoje está aqui representando de certa forma, mas que é uma discussão maior, que está aparecendo aqui no chat. Nós estamos falando também de tarifa binômio. Objetivamente, nós estamos falando em que momento geração distribuída se deve ou não pagar a tarifa. Nós estamos falando de tempo de transição também. Nós estamos falando de adaptação de um negócio a um outro negócio. Ou seja, nós não estamos falando, fazendo o paradigma que você fez, de uma tecnologia que não se precisa mais. Então, realmente, eu não preciso mais, talvez, da máquina fotográfica, mas a gente precisa da rede. Então, a gente tem como aqui
como proposta de oferecer soluções. E eu, vendo vocês falar, tenho certeza que somos capazes. Cada vez mais eu acredito que a gente pode achar soluções. Modelos de pagamento para distribuição, liberar a GD. Eu acho que, de fato, é inexorável. Todos trouxeram. O mundo é assim e vai ser assim. Teremos consumidores. E, voltando, vou passar para o Wagner. Quando voltar, até gostaria que a gente esclarecesse um pouco mais para o público essa diferença também de ser prosumidor ou de ser off-grid, que é outra ideia, é realmente você resolver fazer outra vida, como se diz. Vou passar para o Wagner fazer suas ponderações e depois vou pedir para o André fazer aqui uma amarra de tudo e nos levar, guiar aí ao debate. Com você, Wagner, desculpa. Bom dia a todos. Uma grande honra para mim participar desse debate, desse momento. O professor Marangon, né, qualificado, tem uma trajetória muito reconhecida, a professora Virgínia, Guilherme Susteras, um grande estudioso do tema, um dos primeiros investidores pioneiros no assunto, ajudou a trazer essa solução para o país. Então, para mim, é uma grande honra estar aqui com vocês, podendo dar um pouco da nossa visão em relação à geração distribuída. Acho que o primeiro ponto central, gente, a professora Virgínia tocou nisso, o Guilherme também, essa questão do Fla-Flu, né, essa briga de narrativas. Eu acho que, primeiro, todos, sem distinção, todos, são favoráveis à geração solar, todos. O que existe em relação à crítica, e aí sim, como o Guilherme bem pontuou, as guerras de narrativas, é em relação à financiabilidade disso, ao modelo disso. Né? Quando foi criada, a professora Virgínia falou isso muito bem, o Marangon também, quando foi criada em 2012, o cenário econômico, o cenário de negócio da GD era completamente diferente do que é hoje. Né? Então, aquele incentivo que foi dado e que abriu a porta em 2015, ele não se faz mais necessário hoje. Como o Guilherme colocou, no universo de 5, 10 anos, as coisas mudam muito. Hoje, essa cadeia de negócio ela tem em torno de 15 mil empresas no país. Né? Os preços caíram em torno de 80%. Isso não sou eu que estou dizendo, não é a Brad que diz. Isso é a própria evolução das coisas e a própria competição que fez com que esse modelo fosse tão bem sucedido. Nossa matriz elétrica ela tem uma qualificação em relação ao resto do mundo, porque ela, de fato, ela tem uma proeminência hídrica, ela tem uma proeminência renovável, limpa, diferente dos países do mundo que foram lutar pela descarbonização e que, para isso, tiveram que influenciar, incentivar, estimular e pagar mais caro pela energia. Então, o que hoje está em jogo a gente precisa ter um modelo que faça com que essa tecnologia mantenha-se inexoravelmente dentro do nosso setor, e isso é um caminho sem volta, mas, ao mesmo tempo, nós temos um modelo que tem que parar de pé. Nessa tela que vocês estão vendo a tela na imagem? Esse mapa do Brasil é o mapa de transmissão da ONS, são as linhas de transmissão do país. Né? Eu não estou defendendo o modelo. A gente gosta de trabalhar com narrativa, vão dizer que a Brad está defendendo o velho. Não é isso. A Brad defende o novo, a distribuição defende o novo. Nós temos uma série de iniciativas e projetos defendendo a transição energética com sustentabilidade. Esse é o nosso modelo atual, que ele é repleto de linhas de transmissão que custam aos consumidores brasileiros e que faz com que a energia chegue até os demais consumidores. Essa é uma foto noturna para dar uma visibilidade do que é esse sistema à noite. Nesse horário não tem sol. A geração distribuída ela é distribuída ao longo da rede elétrica, para que ela seja mais um insumo de geração, de contribuição para o planejamento e até para a entrega daquele insumo aos consumidores. À noite, todo aquele sistema anterior que eu mostrei, ele está trabalhando para que essa energia possa chegar
na casa das pessoas. Se a gente quiser falar de forma mais técnica, a gente está falando ali basicamente do fio A, né? Como a gente tem discutido mais no bojo do PL 5829. Então, percebam, gente, que nós temos um modelo e acho que ninguém é ingênuo de defender que esse modelo vai ficar por mais 5, 10, 15, 20, 25, 40 anos. A minha filha certamente vai pegar um outro modelo. Minha filha está com 4 anos de idade. Quando ela estiver na faculdade, ela vai ter outro modelo. A discussão dela vai ser outra, não vai ser essa. Nós temos certeza disso. Mas nós não podemos, ao mesmo tempo, agir com a consciência de que no escuro dá para a gente tomar uma decisão. E a percepção que eu tenho é que hoje a decisão em torno do modelo de negócio de geração distribuída está um pouco no escuro. Veja que a fala da professora Virgínia é muito sábia e do professor Marangon, idem, quando abordaram esse assunto da transição energética. Não há dúvida que esse modelo tem que ser flexível. Isso antagoniza, por exemplo, um direito adquirido de 25 anos. Isso antagoniza, por exemplo, com um modelo rígido para os próximos 10, 15, 20 anos. A gente está diante de uma ruptura tecnológica, de uma ruptura de modelo que precisa ser trilhada com avaliação qualificada, de números, sim. Os benefícios é difícil a gente precificar, porque eles são, muitas vezes, circunstanciais. O que se fala de benefício, para a gente trazer um pouco aqui para a discussão mais no bate-papo, né? Não no mundo mais técnico. A gente está falando de redução de perdas elétricas, porque você passa a ter menos, né, distância nessa transmissão de energia, porque a carga está próxima ao consumo. Mas isso também, por um lado, pode ter perdas aumentadas. Os projetos de pesquisa e desenvolvimento sobre esse tema, eles são inconclusivos em alguma parte. Existe uma parte segura para um lado e para outro, existe um limbo que é inseguro. Depende muito da condição da rede e dos transformadores e dos equipamentos que estão naquela área em que houve o crescimento da GD. Então, a gente não está falando de uma coisa basilar. A gente fala também de postergação de investimento. É verdade, você tem uma medida de postergação de investimento por um lado, mas, por outro, o professor Marangon colocou isso bem, você tem um sistema hoje que é unidirecional. Ele nasce num lugar e termina no outro. Hoje não mais é assim. Nós fomos concebidos para isso. A energia nascia lá na geração, passava pela transmissão, seguia pela distribuição, chegava no consumidor. Hoje não. Hoje você tem um complexo de gerações no sentido inverso, fazendo com que essa energia seja bidirecional. Ela nasce pelos dois lados. Isso também exige investimentos do ponto de vista de equipamentos e de rede. Então, existe postergação de investimento por um lado, mas existe também a necessidade de um reforço e de um ajuste de sistema por outro lado. Você tem despacho térmicos reduzidos, essa é uma bandeira muito forte. A gente sabe que, na medida em que você instala energia renovável, que ela não é estável, e ela não é estável pela natureza da energia renovável, você precisa de fonte segura para o sistema elétrico. Porque à noite, agora, como essa foto que está na imagem para vocês, provavelmente essa energia pode estar vindo de uma térmica, porque não se sabe da condição hidrológica naquele momento. Então, a gente precisa olhar, e essa discussão da térmica ela é também circunstancial. Se a gente pega num horizonte de 18 meses, a gente conta nos dedos os meses em que você houve, de fato, uma redução de despacho. Isso está mais associado à condição hídrica do que à condição de fonte renovável, pela natureza da fonte renovável. Mas eu não sou a pessoa mais qualificada, mais técnica, para ficar defendendo isso. Eu acho que essa análise tem que ser feita por aqueles que estão tomando uma decisão que vai importar pelos próximos 10 anos, 15 anos. Eu sinto falta de um debate mais técnico, mais qualificado.
Eu sinto falta do poder concedente dentro dessa discussão, primando pela política pública do Brasil. Isso é importante. Ninguém está contra a fonte, muito pelo contrário, ela é inexorável. Um projeto de solar hoje, e eu fiz essa simulação para a minha residência, ele se paga em 3 anos. Faz sentido que eu pague um projeto em 3, 4 anos, 4,5, depende muito da... Eu estou falando de rooftop, tá, gente? Não vou entrar no mundo dos Susteras, não, porque eu não conheço muito bem esse mundo dos negócios dele. Mas estou falando do rooftop. 3, 4 anos se paga esse investimento. Então, eu preciso dar um incentivo adicional a isso, ao custo dos demais consumidores, porque aquele sistema é integrado. E quem paga aquele sistema são 2 consumidores, basicamente. É o consumidor cativo e o consumidor livre, ambos no mercado regulado, hoje definidos no modelo atual. Eu não estou defendendo que esse modelo seja assim pelo resto da vida, e não vai ser. O Guilherme colocou bem, o PL 414 está aí, 2021. Ele traz uma mudança fundamental. Ele traz segregação de fio e energia, ou seja, para colocar a distribuidora limpa na operação que ela tem que se concentrar, que é o fio. E ele traz o resto, que é justamente a energia, para que essa energia esteja mais suscetível às ingerências do mercado, por assim dizer, né? Ou então às influências, melhor dizendo, do mercado. Agora, o fio, ele precisa estar, de certa forma, precificado de uma maneira que ele não sofra influências negativas ou positivas desse componente energia. E aí, Guilherme, quando a gente fala isso, a gente tem que ser muito verdadeiro. Eu vou te dizer um fato que nós temos conhecimento. O PL 414, ex-PLS 232, ele ficou quase 1 ano parado por ser seguro em relação à tarifa binômia. Porque a tarifa binômia, de certa forma, ela advoga contra esse modelo de compensação. E é justamente a discussão quente que nós temos no país hoje. Só que esse modelo de compensação ele tem que ser transitório. Ele não pode ser um modelo perene, porque o futuro caminha para uma segregação, como você bem colocou. A distribuidora tem que se preocupar no futuro com integração, com serviços acessórios. Ela não tem que se preocupar com energia, com compra e venda de energia. Então, a gente precisa caminhar de forma muito transparente em cima daquilo que será o modelo daqui a 5, 10, 15 anos. E a gente tem que fazer as mudanças para isso. Por isso, o modelo de compensação, e aí eu assimilei muito o que a professora Virgínia colocou, precisa ter uma discussão sobre a provisoriedade dele. Porque o modelo de compensação ele vai advogar contra o modelo ideal, que é o modelo aberto, onde você tem energia de um lado e fio, infraestrutura de outro. A discussão sobre o que é a transmissão, esse plexo de sistemas que atendem a esse condomínio, esse modelo é como se fosse um grande condomínio. Ele custa, né? Ele custa aos consumidores de energia. Aqui eu estou passando alguns slides só para dizer registrar fatos que eu já acabei falando na minha fala. Mas esse quadro é a composição da nossa tarifa de energia elétrica. Eu não vou aqui entrar em nenhum deles. É só para vocês verem, né? Eu estou falando naturalmente para a plateia, certamente os professores eles têm plena leitura sobre esse assunto, mas você tem 2 componentes, basicamente, hoje, que formam a tarifa, que é a tarifa de energia, propriamente dita, e a TUSD, que é o serviço do uso do sistema de distribuição. E quando você fala sistema de distribuição aqui, você tem um cacuete de achar que tudo isso é distribuidor, e não é. Né? O sistema do uso de distribuição é esse complexo de serviço que faz com que essa energia saia de um ponto e chegue a outra. Esse é o custo. Cada item desse tem uma composição, tem uma fórmula paramétrica, tem um componente. E é ele que define o que é tarifa para o consumidor cativo e consumidor livre pagarem. A pergunta é, quem faz uso desse sistema precisa também contribuir em relação a esse condomínio ou não? Me parece que a resposta é óbvia, sim, precisa participar. Ah, mas existem benefícios. É verdade, existem benefícios. Existem malefícios também.
mas existem benefícios. Esses benefícios, eles precisam ser precificados? Obviamente. Mas se fosse fácil, estava na palma da mão. Mas ele não está na palma da mão. A gente precisa entender que o custo é objetivo, o custo é real, o custo é a tarifa que eu pago na minha residência todo mês. E que, de alguma forma, você acaba pagando por esse conjunto de condomínio que atende a toda a população brasileira. Grosso modo, vejam isso com um certo grau de conceito. Eu estou resumindo. Então, a gente precisa entender que todos aqueles que participam desse condomínio precisam pagar por ele. Porque na medida em que eu tenho essa evasão de consumidores que saem do modelo cativo ou do modelo regulado para instalarem seu painel, lembrem que eles não deixam esse modelo, eles ficam nesse modelo. E eles precisam, naturalmente, honrar com essa parte. Por isso que o modelo de compensação, onde você compensa energia com outros componentes, além de energia, traz essa distorção que a gente vem trazendo e vem desenvolvendo nesses últimos tempos. Mais uma vez, gente, ninguém é contra a solar, muito pelo contrário. Todos nós somos, inclusive, nos nossos grupos empresariais, nas empresas coligadas, são investidores em solar. A solar veio para ficar. O que nós somos contra é esse modelo que você acaba transferindo renda do consumidor que tem uma condição melhor para o consumidor que fica ligado à rede. E não esqueçam que no Brasil, 80% vende o almoço para comer a janta. Nós não estamos falando de um país como os Estados Unidos, como a Inglaterra, como a Alemanha. É um país que a gente tem que olhar para qualquer transição energética, que a política pública tem que garantir para 80% da população luz elétrica 24 horas por dia. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande nessa transição. Aqui é um quadrinho só para mostrar para vocês que dos custos da tarifa de energia, quem paga o quê? O consumidor normal paga tudo, quem tem GD paga uma fração do uso, que é a taxa de disponibilidade, o Mercado Livre tem algumas segregações e pagam basicamente 50% dos custos, grosso modo. Estou correndo para não tomar muito tempo de vocês. Obrigada, porque a gente tem um tempinho aqui para distribuir. Se você puder fazer seus últimos comentários. Eu vou falar, eu fecho em 3 minutos. Então, esse modelo de compensação que você tem, banana com pitaia, não funciona. Compensar banana com pitaia não funciona. A gente precisa ter um modelo, como a professora Virginia colocou, a professora Marangão colocou, que seja um modelo baseado numa definição técnica, qualificada, e que não onere os demais consumidores de energia. Aqui a simulação que eu fiz para mostrar que hoje os rooftops eles se pagam em 3, 4 anos de payback. No passado isso era 12, 15 anos, agora são 3, 4 anos. Não faz sentido, então, a gente ter uma financiabilidade disso à base dos custos sistêmicos que todos pagam, todos os consumidores que estão ligados à rede pagam. Então, a experiência internacional já foi bem colocada, o modelo de compensação acaba aumentando a tarifa. Aonde nós vimos a compensação, ele aumentou a tarifa. E essa migração de modelo está indo sempre para pagamento de custos da rede. Há lugares que você já tem a segregação de energia e infraestrutura e você paga só a infraestrutura. A matriz brasileira é predominantemente limpa, então o nosso desafio ele é um desafio muito mais de fazer com que o modelo seja um modelo equilibrado. A EPE calculou até 2030, por esse mercado, dada a redução e dada a competitividade desse modelo atual, vai crescer 300% até 2030, sem subsídios. Então, essa é uma análise que a EPE fez. A proposta de equilíbrio que a gente tem defendido é: os custos são objetivos. Eles estão lá, devidamente calculados na tarifa. Paga-se os custos e deduz, abate os benefícios. Então, se eu tenho 100 de custos e tenho 110 de benefícios, você não paga nada. Se eu tenho 100 de custos e tenho 30 de benefícios, paga 70. Então, a nossa visão é que, nesse modelo de hoje, nessa definição de hoje, para um primeiro passo, seria essa solução baseada no pagamento dos custos que são comuns a esse condomínio. Gente, obrigado, desculpa que extravasar um pouquinho o tempo e agradeço aí a generosidade de vocês. Tá ótimo, Wagner, obrigada. Eu acho que todos, aqui pegamos todos, e vou passar para o André, uma tarefa agora de
coordenar todas as ideias e trazer algumas questões, mas eu anotei alguns pontos. Trouxemos, o cenário da discussão está posto, mas eu identifico algumas questões que eu gostaria que o André aí também trouxesse para a gente. Essa questão das soluções, sim, da tarifa binômia, já ouvi falar até em remuneração garantida para a distribuidora no negócio futuro, como se fosse pela disponibilidade, e aí deixar criar outros produtos. Temos aí valorização de atributos, um tema muito importante para a geração distribuída, muito importante para a descarbonização, muito importante para o futuro, não sabemos bem como fazer, e temos uma discussão muito clara de incentivos, subsídios, o que são, como devem ser colocados, e eu quero deixar a minha posição aqui, eu não sou contra subsídio nenhum, absolutamente nenhum, eu acho que ele existe no mundo inteiro, só que ele tem que ser feito de uma maneira bem clara, transparente, discutido com a sociedade e acompanhado. Eu acho que subsídios existem para fazer determinadas políticas públicas, e tem que ser bem claro que eles têm seu valor também. André, agora o bastão está com você, para coordenar todo esse debate aqui, a gente ainda tem um bom tempo. Estão aparecendo umas perguntas aqui que têm a ver com esses temas que eu trouxe aqui, tarifa binômia, a valorização de atributos, os impactos negativos aí de ter uma rede muito extensa também, que a geração distribuída, de certa forma, evita. Então, por favor, André, com você. Bom dia a todos. Primeiro, é uma honra para mim moderar um evento com painelistas tão qualificados. O evento no momento super oportuno, né? O Congresso está debatendo o projeto de lei 5829, e aí foi a origem, né? Eu conversando com a Maria João, a gente, poxa, é uma lei tão importante para o setor, e aí você vê um debate que às vezes fica numa esfera muito superficial, né? A GD gera X mil empregos, né? E de outro lado, a espiral da morte em Robin Hood, né? Você fala, poxa, se eu der subsídio para uma térmica a carvão, ela vai gerar um monte de emprego. Né? Mas isso é bom para a sociedade? Isso vai gerar o retorno? Por outro lado, você fala, espiral da morte, existe uma série de estudos, né? Uma das perguntas aqui que desafia um pouco essa tese, né? E que isso não é bem verdade. E por isso que a gente resolveu trazer, né? Organizar esse evento para trazer gente com super gabaritada para falar aqui sobre esse tema. O primeiro ponto aqui, que acho que vários dos panelistas falaram, é a discrepância dos números, né? Que é uma discrepância enorme. Então, o TSE recentemente divulgou um número de 135 bilhões, né, até 2050. Por outro lado, a ANEEL já falou de um número na ordem de 60 bilhões, quando fez a AIR. Outros estudos falam que esse valor ficaria na casa de 1 bilhão. E acho que nenhum deles está errado, porque projetar qualquer coisa, 10, 20, 30 anos, é super difícil. No caso de GD, é mais complexo ainda, porque tem inúmeras premissas. E aí minha pergunta aqui para todos os panelistas é possível a gente chegar num número onde haja um consenso? Ou seria melhor a gente olhar o mérito, né, do que vai ser cobrado? Então, no mérito, quando eu falo, faz sentido o prosumidor pagar a Proinfa? Faz sentido o prosumidor pagar perdas elétricas? Faz sentido ele pagar o fio B? Né, dado que achar um número é muito difícil, é muito discrepante e gera uma preocupação, né, para o legislador, na hora que ele for votar, e falar, poxa, qual que é o impacto disso? É 130? É positivo? É difícil, né? É difícil. Com certeza eles estão atentos a esse detalhe. Então, minha primeira pergunta é essa. Conseguimos chegar no número, calcular, ou é melhor olhar o mérito de cada uma das componentes que compõem a TE e a TUSD? Passamos para a Virgínia, primeiro, que ficou esperando aqui tanto tempo. Professora Virgínia, por gentileza. Legal, André. Realmente muitos desafios aí para o nosso setor, não é? Mas eu queria também fazer de novo um convite para pensar fora da caixa, que é por que tem que ser dentro, por que tem que ser os consumidores a subsidiar os adotantes, não é? Assim, se a gente pensar que GD, sobretudo GD com renováveis, seja ela qual for, é alguma coisa boa para o país, deveria vir de tributos de todos os contribuintes, e não necessariamente de consumidores com subsídio cruzado. Então, a ideia de você, por exemplo, retirar o ICMS faz sentido, porque é alguma coisa que não é um subsídio cruzado,
de um consumidor para outro consumidor. Então, existem outras maneiras de você viabilizar com feed-in tariff, com alguma dianteira, para tecnologias que precisam dessa dianteira. É claro, nós vimos que a solar caiu bastante de preço, mas também, por outro lado, nós vimos que o dólar deu uma disparada de mais de 20% nos últimos tempos, e uma parte dos componentes é importado. Nós vimos também que a curva de juros do Brasil estava lá embaixo, e toda vez que alguém vai fazer uma avaliação de projeto, não apenas pelo payback, mas pelo payback descontado, essas premissas de custo de oportunidade do dinheiro começam a entrar no cômputo. Então, o que a gente percebe? Com juros lá embaixo, vários projetos são desengavetados. Vou tirar o dinheiro para fazer isso, já que não está rendendo nada. Mas quando você olha para frente, uma curva de juros futuro, que esses juros começam a ficar mais saborosos e apetitosos, eles começam a roubar, começa a ter um custo de oportunidade com, eventualmente, futuros investimentos. Então, nós vivemos alguns momentos muito atípicos, não é? Vivemos a curva de aprendizado, que empurrou para baixo o custo da tecnologia, sobretudo a solar fotovoltaica, mas também, como eu já falei, não é? E é uma das minhas mensagens, o legislador não pode pensar apenas na fotovoltaica, tem que ser um normativo flexível bastante para acomodar outras gerações que interessam ao país. E interessa ao país, acho que um argumento que é dito, já temos uma matriz renovável, então vamos, assim, deitar em berço esplêndido, não é a melhor maneira, porque nós queremos mais renovável ainda, não é? Assim, a maior fatia de consumo no Brasil, se a gente olhar um mix de todas as fontes primárias, nós somos mais do que 50% combustíveis não renováveis. Nós somos renováveis na geração de energia elétrica graças à hidroeletricidade de grande porte, graças à eólica ter entrado pesadamente, graças ao bagaço de cana está gerando, graças à solar fotovoltaica está dando a sua contribuição também. Mas se a gente olhar no mix de todas as fontes, os automóveis, uma parte anda a etanol, então etanol passou a ser nossa segunda fonte primária praticamente, mas a maior parte ainda, não é, do país é a diesel. Então, assim, se a GD que nos interessa é uma GD como país, como um mix energético limpo, é uma GD limpa, é uma GD renovável, isso é algo que interessa ao país, isso precisa ser viabilizado, sobretudo para fontes que ainda não estão competitivas. Então, nós precisamos ter esse olhar, não é tapete vermelho irrestrito, mas é como viabilizar e como não barrar o crescimento. Então, a preocupação não deve ser como fazer com que a máquina datilográfica continue no mundo de computador, mas adaptar a máquina para que ela seja sócia, não é? Das empresas de computador que existem, que ela forneça eventualmente o teclado, que ela mude o business e, de certa forma, é um outro olhar para o novo papel da GD. E, claro, como grupo econômico, o grupo econômico vai poder, o que detém a GD, participar de vários outros negócios, de serviços ancilares e até também do próprio provimento de geração distribuída com outro CNPJ. Mas as regras precisam estar claras, há um espaço diplomático para coisas boas para os dois lados, para uma indicação de onde a GD é bem-vinda, onde a rede está sobrecarregada, onde são os pontos em que a instalação de GD é interessante e é útil para o sistema como um todo. Sinais locacionais precisariam estar claros, então, o mundo que caminhe para sinais locacionais seria um mundo de ganha-ganha,
que a GD se instala, onde o seu auxílio vai ser o mais importante para a rede como um todo, não necessariamente para a distribuidora. E, claro, sem a distribuidora, nós sabemos que inviabilizaria a GD, a maior fatia de GD, como nós vemos, porque de noite não tem sol. Então, assim, e bateria ainda é muito caro, então o negócio não seria viável se não fosse a própria geração distribuída, se não fosse a própria distribuidora. Então, há compromissos. Nós não queremos um país que bloqueie tecnologicamente um processo que a gente vê acontecer em outros lugares, porque isso significa deixar o nosso país para trás, mas nós queremos que essa remuneração aconteça, seja justa para os dois lados, não é? Que se reconheça os serviços prestados pela distribuidora, a necessidade de reforços em alguns pontos, a sobrecarga em alguns pontos, mas que isso seja feito com absoluta transparência e com equidade entre aqueles que competem. Então, é preciso dizer qual reforço, quem entrou primeiro, dar sinais locacionais, deixar esse meio de campo realmente muito claro para que haja competitividade no país e que essa competitividade justa entre os agentes que participam desse mercado. A questão do subsídio cruzado entre consumidores é, de fato, um problema, sobretudo porque nós sabemos que os adotantes têm uma média de renda per capita muito mais alta do que os não adotantes, mas nós precisamos pensar nessa situação como um país, não necessariamente que as soluções venham necessariamente dentro do setor elétrico, podem vir através de tributos. É diferente ser consumidor, prosumidor e ser um contribuinte de um país que quer ter uma reserva, quer ter segurança energética, quer ter PIX shaving. Uma das principais contribuições da geração distribuída, sobretudo da solar fotovoltaica, é a questão da infraestrutura ser muito pressionada num pico que no verão várias vezes, em vários momentos, e uma grande parte do tempo, maior depois do almoço, né? Entre esse horário de 1 a 3 horas da tarde, você tem um pico muito mais alto do que o pico entre as 7 e as 9 horas da noite. Então, você vai o quê? Instalar uma capacidade que vai ficar ociosa o resto do tempo do ano, ampliar outras formas de geração que não vão só para atender a ponta. Então, é uma vocação natural da fotovoltaica atender essa nova ponta, e isso é muito bem-vindo, não é? E nós também estamos vendo um mundo lá fora, então, assim, alguma coisa dá para prever, outra coisa não dá para prever. É nossa obrigação olhar quem está na nossa frente para dizer, puxa, a tendência é essa, o que é que dá para aproveitar disso para o nosso país? Eu posso planejar vendo, puxa, eu sou esse cara amanhã, daqui a 5 anos eu vou estar nessa situação, daqui a 10 anos eu vou estar nessa situação. Então, eu, de alguma forma, consigo antever com lições de outros países, as boas e as más lições, aprender com o erro dos outros, não é? Fazer o leapfrogging, o sapo arranca e salta, e que não precisa passar pelos mesmos perrengues. E a gente percebe lá fora que há também a função dos agregadores, aqueles que juntam os pedacinhos de energia dos vários prosumidores, a energia excedente, e ninguém vai ter tempo de dizer assim, hoje me sobrou R$5 de energia, o outro hoje me sobrou 10 e vou vender isso. Como é que você consegue agregar isso e vender ao sistema de uma maneira inteligente? Então, há espaço para vários business, alguns dos quais a própria distribuidora também, eventualmente, terá condição de participar e ser um player que vai poder ganhar dinheiro nisso. Então, essa ideia de mudança de paradigma do papel da distribuição, que é importante que a gente olhe com cuidado, com respeito aos contratos, não é? Preservando contratos já feitos, porque nós não queremos uma ruptura e um desrespeito a contratos já firmados. Então, acho que essas seriam as minhas considerações em relação a esses pontos que foram levantados agora. Obrigado, professora Virgínia. Queria ouvir os demais panelistas, começando pelo professor Marangon. Vou aproveitar o momento e pedir para o professor Marangon também comentar um pouquinho, né, dentro do tempo que a gente tem, essa variada gama, porque eu estou trazendo aqui um pouco do chat, de opções que não são comentadas. O debate realmente estava muito polarizado, né? Está ainda. Sinal locacional
interessante para ver a questão, né, da valorização, o que é importante em GD, trazer mais gente, né, questão tributária, né, vamos falar de incentivo sem pensar só em duas pessoas, né, um lado e outro. Então, aproveitando a pergunta do André e somando as que estamos aqui no chat, passando para o professor Marangon. Guilherme, se prepara, quando chegar, e você vai ter mais perguntas ainda já do chat, então a gente vai... Eu vou sair um pouco do macro, vou dar uma entrada no micro, tá? Talvez aí o pessoal um pouco não entenda, um pouco que a gente fala muito do macro e acaba não olhando a parte da pessoa que decide investir numa placa solar. E qual a relação dela com a distribuidora? É fato, eu só com a geração solar, eu não resolvo o meu problema aqui da minha casa. Eu preciso ter alguém porque minha carga ela vai durante o dia todo e a solar só entra durante o dia, tá? E mesmo assim tem a sua intermitência, essa coisa toda. Então eu preciso da distribuidora, eu podia dizer aqui em 3 aspectos. Um que ela vai me dar uma bateria virtual, tá? Ela vai fazer o papel da bateria. Ela também, em função da onde está essa bateria virtual, porque, por exemplo, num sistema de computação, você sabe que os meus dados estão num data center lá nos Estados Unidos, quando eu uso aqui o OneDrive ou o Google Drive, eles estão num data center em algum lugar, porque fisicamente eles estão em algum lugar. Estão na nuvem, mas estão em algum lugar. Então, eu tenho uma passagem de dados, um fluxo de dados, e eu tenho que ter um meio para fazer essa transposição. No caso da geração de energia, eu tenho o quê? Eu tenho que ter uma bateria que eu não sei aonde está e tenho que usar o quê? Fio para poder fazer essa conexão, tá? Então eu tenho que usar a bateria, tenho que usar o fio, tá? Dependendo aonde que está essa bateria, e eventualmente eu tenho que ter um seguro, porque às vezes o meu sistema falha e vai depender se eu vou querer ter aquela energia. Eu tenho assistido a minha novela e eu preciso assistir aquela novela naquele horário. Hoje está até mais fácil, você assiste em qualquer horário e tal. Mas, eventualmente, você precisa da energia naquele horário e teu sistema que você colocou não funciona. Então, eu preciso de um backup. Tudo isso tem preço. Tudo isso tem preço. Tá? Agora, o que nós temos que ver é se o preço que nós estamos pagando para isso está razoável ou não. Hoje, não se paga zero. Paga zero por isso. Nós vamos fazer o seguinte, quanto que temos que pagar por isso? E aí vem aquilo que o Wagner comentou, aquelas várias parcelas ali. Eu tenho o seguinte, aí o pessoal também fala o seguinte, olha, essas parcelas de fio, e foi o tópico aí da tarifa, hoje as tarifas são todas estruturadas, gente, para aquele modelo que o Wagner comentou, que eu até comentei. Geração lá, não sei aonde, vem aqui, a distribuidora faz essa distribuição. As tarifas estão calculadas para esta forma, e mesmo assim, de forma simplificada. Tá? A gente já vem questionando esse modelo tarifário há muito tempo, mas isso não é só Brasil, não. A nível mundial. Eu participo de vários grupos de trabalho no mundo todo sobre tarifa. É minha área de concentração. Então, a gente já está trabalhando com isso, tentando fazer o seguinte, nós temos que fazer um breakthrough nessa tarifa. Não está boa. Do jeito que está, não está funcionando. E aí vem a questão, olha, se eu estou aqui, se eu estou lá no norte de Minas, botei meu solar lá no norte de Minas, não tem carga nenhuma ali. Ora, o que você está fazendo? Ao gerar e botar a sua bateria lá, não sei aonde, você vai usar o fio da distribuidora, o fio da transmissora, você vai usar a geração de energia lá, porque você vai economizar 1 metro cúbico de água numa usina qualquer ali no sistema elétrico brasileiro. E aí eu queria colocar o seguinte, então, sinal tarifário é importante, se você quiser passar para a tarifa binômia, muito bonito, mas sem medidor, para dizer a demanda, e sem ter o sinal locacional, esquece. Isso eu já briguei lá na ANEEL, falei, isso não inventa moda. A distribuidora não quer gastar com medidor porque custa muito. Gente, não vai ter jeito. Os medidores também caíram muito de preço. E a gente vai ter que trocar esses medidores todos.
Então, tarifa bonita, sem medidor, esquece, não funciona. Ah, sinal locacional, vamos colocar? Tem metodologia para isso? A gente tem um bando de trabalhos aí acadêmicos resolvendo esse problema. Ah, vai ser tarifa dinâmica e tal, beleza. Mas vamos voltar aqui. Então, hoje, eu vou botar o meu solar, eu preciso ter o armazenamento. Quem vai fazer o armazenamento é o sistema. Esse armazenador, se eu tiver perto de uma usina, tal, ela faz, mas provavelmente não, essa usina está distante. Então, eu tenho que usar o fio para botar essa minha energia que eu estou gerando lá e trazer de volta. Se eu estou num lugar que eu tenho muita residência, muita carga perto, opa, eu vou beneficiar o sistema. Por quê? Eu, ao gerar, e aí a Virgínia comentou, hoje a ponta do sistema, se você olhar os dados do ONS, a ponta nossa do sistema, país tropical, diferente do cálculo que eles fazem lá nos Estados Unidos, porque a ponta lá é diferente, principalmente no inverno. Tá? Então, nosso país tropical, nossa ponta está indo para 2, 3 horas da tarde. E aí o sol está escaldante ali nesse horário e está gerando energia para essa ponta. Então, eu vou diminuir o investimento, Wagner? Vou sim. Talvez não naquela região da distribuidora, mas na transmissão eu vou. Tanto é que eu fiz esse adendo lá na contribuição e a ANEEL aceitou o que eu falei. Ó, não tem que cobrar fio B, de jeito nenhum. Fio B o que é? É o fio da transmissora. Não, eu ao fazer o GD, eu estou resolvendo isso. Agora, eu tenho que ter carga ao redor. Eu não posso ter no norte de Minas, desculpe aí os susteras, mas no norte de Minas, pô, a CEMIG está lá construindo um sistema, não tem carga suficiente e aquilo transpassa, vai para a transmissora. E aí vem a questão do sinal locacional, que tem que estar corretamente dimensionado. Tá? Então, a gente tem que olhar. Tem negócio de perda. A perda varia tal. Sim, se você tiver um local que você tem pouca geração, o que acontece? Se você bota muita geração solar, você acaba trazendo mais perda do que diminuindo perda. Então, realmente, você tem que tratar cada caso. Tá? Então, eu diria o seguinte, a bateria virtual, eu diria que hoje eu não devia cobrar nada pela bateria virtual. Por quê? Nós estamos passando um pré-racionamento. Se não tivesse a Covid, nós estaríamos entrando em racionamento, apesar do ONS falar que não sei o quê. Não, vai ter, eu tenho cálculo aqui, nós não temos mais água no reservatório. E eu tenho até um livro que eu publiquei em 2014 sobre mudança climática, P&D enorme, o pessoal não divulgou. Por quê? Porque eu dizia que ia diminuir a garantia física de todas as centrais hidrelétricas. Por quê? A mudança climática bateu. Quer dizer, a gente está tentando resolver o problema da mudança climática, diminuindo a emissão de CO2, porém, já não tem mais volta. O nível, quantidade já passou de 300 ppt na atmosférica. Então, na atmosfera. Então, gente, a mudança climática vem. E o que rebate no Brasil? Olhando os modelos climáticos, a gente vai perpetuar esse verão fraco de chuva ao longo de muito tempo. Ou seja, nós precisamos de energia. Agora, se você depois... Agora vamos para o macro. Se você olha e faz assim, gerar GD, não gera não, estou contra você, você tem que pagar isso. Pelo contrário, nós estamos dando tiro no próprio pé. E o consumidor pequeno também vai sentir isso, porque vai ter que pagar uma bandeira vermelha cara. Então, eu acho o seguinte, a gente tem que ver a questão conjuntural hoje e tomar cuidado. Agora, o fio B, esse ele tem que pagar. Esse não tem jeito. Você está usando ali o nível BT e o nível MT. BT é a baixa tensão e média tensão. Então, você tem que pagar isso de alguma forma. Então, gente, eu acho que a solução existe. Agora, tem que se discutir de forma mais técnica, mais coerente, e a gente consegue resolver. E outro problema, por que eu acho que a distribuidora tem que tomar cuidado? Viu, Wagner? Está vendo isso aqui que está aqui atrás? Eu com isso, e não vai dizer que está cara a bateria, não. Eu tenho a WEG já montou fábrica nos Estados Unidos, a B&A está aqui, a Moura está trabalhando nisso também. Ou seja, isso está caindo de preço muito rápido e vai cair mais do que caiu a solar. Gente, isso significa o seguinte, eu vou sair fora do grid. Aí, meu nego, ô distribuidora, cuidado, porque a evasão vai ser muito grande.
E aí eu digo o seguinte, o que a distribuidora tem que fazer? Integrar os recursos distribuídos. E aí dá o backup, vai ter que investir em controle? Concordo plenamente contigo, Wagner. Não tem jeito. Agora, temos que pagar o fio, temos que pagar por esse serviço. Agora, a questão é, vamos dimensionar esse preço direitinho. Não é ficando falando de benefício e tal. Então, o que eu falei aqui foi mais do micro, tá? E aí, ô Maria, é o seguinte, se você quiser fazer política, eu acho que aí tem que sair fora do consumidor, e aí esse negocinho de Robin Hood, para mim, tudo balela, efeito Spiral Death, para mim, é tudo coisa que vão falando. Da briga lá que eu Sustera, a gente pode até contar a briga de Nevada que ocorreu, e está lá tocando as coisas. O Elon Musk está rico porque ele está bagunçando todo o setor, toda a área de energia. Então, gente, desculpa eu falar assim um pouco mais categórico, tá? Eu sou assim mesmo, mas eu estou dizendo o seguinte, a ruptura energética não é nem transição energética, a ruptura energética está presente e nós vamos ter que enfrentar, mas veja bem, eu não quero brigar com o distribuidor. Vamos de mãos dadas, porque nós todos vamos ser afetados por isso. Vamos trabalhar em conjunto. Eu sou dessa opinião, mas veja, quando eu vejo o nego polarizando, essa porcaria que está aqui no Brasil, acho que a gente não constrói desse jeito. Obrigado aí, desculpe aí. Obrigado, professor Marangon. Ótimas palavras. Acho que aí, Guilherme, depois meu colega Wagner, se quiser complementar. Guilherme quer falar um pouco? Quanto Guilherme, tempo eu tenho? Deu para você várias coisas aqui interessantes, né? Mas acho que a gente está fatiando, começamos do geral, estamos fatiando. Obrigada, professor Marangon. Acho que estamos falando, sim, eu gosto de dizer, não de direitos perpétuos adquiridos, estamos falando de transição, estamos falando de mudança de sistema, então precisamos todos ter soluções, e é muito interessante trazer essas coisas que a professora Virginia trouxe, o Vanderlei também, o Marangon, de que temos muitas coisas, temos bateria, temos tecnologias novas, e vou também aqui aproveitar meu tempo para dizer que a nossa matriz é limpa, mas se a gente confiar só nisso, a gente estaria até hoje com 90% só de água. A gente precisa ter um mix bom. E isso eu acho que, pelo menos nisso, todo mundo concorda, né? Guilherme. Não, primeiro dizer que tem 187 participantes e os que são convictos de um lado vão continuar convictos de um lado, os que são convictos do outro vão continuar convictos do outro, e quem está em dúvida vai continuar em dúvida. Acho que se a gente conseguisse em 2 horas resolver os problemas, a gente ia ganhar o Prêmio Nobel da Economia e o Prêmio Nobel da Paz ao mesmo tempo. Então, não tenho aqui a pretensão de chegar a uma conclusão definitiva, e acho que vou trazer mais dúvidas do que certezas aqui, como tudo na vida. Várias coisas foram faladas. Acho que o primeiro ponto sobre quantificação, sobre números, eu acho que é importante nesse debate a transparência, né? E é importante quando a gente vê tanto o número da ANEEL quanto o próprio número da PSR, sigla Sul, ABRAD, é que em ambos os casos foram explicitamente ditos, ou implicitamente ditos, e só depois explicitamente explicados, mas depois na nota de rodapé, que os benefícios não foram considerados. Né? Então, a nota técnica da ANEEL, que faz aquelas contas, diz lá que não é papel da ANEEL calcular benefício. E o próprio Barroso, numa entrevista para a Megawatt, disse que nos 100 e tantos bilhões lá, até 2050, não tinha benefício. Então, se você mostra só custo, vai vir um número enorme de custo, por construção. Né? Então, acho que o primeiro ponto nessa discussão de números é fazer uma análise, primeiro, ser transparente nas premissas, para que todo mundo saiba do que se está se falando, né? Só para dar um exemplo no número a gente não teve acesso, a gente pediu, não teve acesso ao estudo da PSR, infelizmente, então a gente tentou replicar aqui as contas e chegou chegamos à conclusão de que, por exemplo, não foi considerado o chamado efeito quando a geração e o consumo acontecem no mesmo momento, né? O efeito de coincidência. Só de considerar isso, o número cairia 57%. E o que é o efeito de coincidência? É quando você consome energia na mesma hora que é gerado, que é efeito de eficiência energética. E a eficiência energética não pode ser considerada coisa ruim, né? Afinal de contas, o Brasil está numa campanha economize água, economize energia elétrica, mas ninguém vê a campanha do governo brasileiro dizendo não economize energia elétrica porque você está roubando dos mais pobres que não podem economizar energia elétrica.
Ou não troque sua lâmpada LED, porque se você trocar sua lâmpada LED, você está deixando conta para trás que os outros vão pagar. Não tem o menor cabimento fazer uma coisa dessa. E a geração distribuída é, em efeito, a intersecção entre eficiência energética e autoprodução. Então, respondendo à segunda parte da pergunta do André, se a gente for pensar em princípio, o princípio é que a geração distribuída tem que ser enxergada como uma mistura, um filho da eficiência energética com a autoprodução. Então, a autoprodução de energia no Brasil hoje, o consumidor que tem autoprodução de energia hoje, ele não paga encargos, primeiro que ele não paga TE, né? Ele só vai pagar a parcela TUSD. Então, a alternativa 5 da ANEEL já viraria a alternativa 4 de partida. E não paga encargos. Então, já não é nem mais a alternativa 4, é uma coisa entre a alternativa 2 e a alternativa 3. Eles entre a alternativa 3 e a alternativa 4. Esse é o lado da autoprodução. Do lado da eficiência energética, como bem disse o professor Marangon, como está na rede de distribuição, na baixa tensão ali, ou na média tensão, tem um efeito físico da redução de perdas. Físico, assim, não tem discussão. Você injetou energia onde você... E não precisa ser o cara que gera energia, não precisa ser o mesmo que vai consumir. A energia vai ser consumida pelos vizinhos, a energia não vai andar 100 metros. E obviamente, exceções devem ser tratadas como exceções, eu já vou falar do caso do norte de Minas. Então, do ponto de vista de princípio, qualquer coisa que seja diferente da alternativa 1, você começa a avançar, obviamente é o meu ponto de vista, e eu longe de ser o dono da verdade, mas é a minha visão, né? Que é a alternativa 1, em que você paga TUS de fio B, ou os fios da distribuidora que você de fato usa, na parcela que você usa, que de alguma forma é você está tentando imitar a tarifa binômia, então é uma forma de implementar uma tarifa binômia sem de fato implementá-la. Acho que é um possível caminho. E aí quando você faz a conta dos benefícios, e aí também é físico, né? Quando você gera 1 kWh, alguém deixou de gerar esse mesmo kWh. A soma do consumo e geração é igual instante a instante. É físico, não tem como discutir essa lei física. Então, se a gente olhar a geração de energia elétrica da geração distribuída só nos 2 primeiros meses desse ano, e olhar quanto de termoelétricas tiveram que ser despachadas por segurança energética, como bem disse o professor Marangon, se não fosse a geração distribuída, a gente teria gasto mais 795 milhões de reais. Só nos 2 primeiros meses do ano. Então, estamos falando de cálculo de benefício. Isso é cálculo de benefício quase medido. A gente pega a capacidade instalada de geração distribuída no começo do mês de janeiro, vê quanto mais geração distribuída tipicamente gera, vê quanto foi despachado de termoelétrica. Se essa geração distribuída não tivesse gerado, essa termoelétrica teria que ser aumentada. Não tem jeito, porque não tem água. Então, você tem, e no limite, talvez não tivesse geração termoelétrica suficiente, então talvez tivesse que racionar, mas assumindo que tivesse geração termoelétrica, a gente teria um custo de 795 milhões de reais a mais. Então, isso é um benefício. 795 milhões de reais calculados. E eu vi que alguém está perguntando então esses cálculos, eu posso abrir, é só entrar em contato comigo, eu mostro essas contas, mostro os dados da CCE, de onde eu peguei o dado de geração de despacho térmico, quanto custa. A gente vai tentar fornecer dados posteriormente. Sem problema nenhum. É difícil a gente destroçar todo esse cálculo. Exato, mas são contas até contas simples de fazer e dá para fazer, como diz um ex-chefe meu, conta simples que dá para fazer na calculadora do iPhone com o iPhone de pé. Não precisa nem ser por o iPhone deitado, não precisa nem ser conta calculadora científica. Conta bem simples que dá para mostrar aqui, sem grandes problemas. Era a parte que eu não gostava da economia. Números é sempre um problema. Então, óbvio que você pode discutir a premissa para lá, a premissa para cá, mas o importante é ter transparência nas premissas. Então, do ponto de vista de conta, a Besolar fez uma conta, tem um modelo, inclusive esse modelo é aberto, quem quiser pode consultar. Calculou os benefícios, mostrou que os benefícios são maiores que os custos, então o pagamento da tarifa fio A mais os benefícios, fio B, né, da distribuidora, né, tudo de fio B, mais os benefícios são maiores do que a perda de receita das distribuidoras e, portanto, a proposta da FET é muito maior. E, de fato, é o que a ANEEL tentou fazer na audiência pública 001 em 2019.
E a gente se você lembrar, o valor presente líquido da sociedade, ele passava de negativo para positivo entre a alternativa 0 e a alternativa 1. Ah, mas o modelo da ANEEL tinha uma série de coisas, de potenciais discussões, incertezas. Tinha. Só que em vez da gente melhorar o modelo, jogou fora o modelo, porque o modelo não deu um número que algumas pessoas queriam. Na prática, foi o que aconteceu. E esse debate que a gente está vivendo hoje é o mesmo debate de quem é suficientemente velho no setor elétrico para lembrar o que foi o debate da abertura do mercado livre. Ah, o Robin Hood às avessas, essas grandes empresas de energia vão para o mercado livre, os pequenos vão ficar no cativo, a conta vai ficar para eles. Ninguém mais lembra desse debate, acabou. E se Deus quiser, daqui a 2 semanas ou daqui a 2 meses, quando esse assunto for a gente vai esquecer esse assunto e vai começar a discutir da bateria. E daqui a 5 anos vai discutir se carro elétrico. E depois, daqui a 7 anos, vai discutir sobre o hidrogênio. Porque o debate parece que é o fim do mundo, e não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. Então, e cada posição ancorou sua posição por uma questão negocial. E eu estou numa casa de advogados, e advogados sabem como funciona a ancoragem de negociação. E na prática, o que está acontecendo é isso, né? Então, não pretendo convencer os que não estão convencidos. Espero ter satisfeito os que já estão convencidos. Espero ter deixado mais dúvidas dos que estão em dúvidas. Obrigado, Guilherme. Ótimas palavras. Wagner, queria ouvir só tua opinião aí sobre tudo que foi dito. Acho que você vai ter muito a contribuir aí com uma outra visão. Eu vou tentar ser breve. Eu acho que, no fundo, é a mesma visão. Eu só queria que você tentasse, Wagner. Eu ainda tenho esperança que a gente convença alguns a mudarem de lugar, mesmo que sejam os mesmos. 5 para cá, 5 para lá, fica tudo igual, mas a gente ainda convence. O advogado gosta de convencer. Eu me sinto convencido sempre. Eu sou uma pessoa que escuto muito. Eu acho que tudo que a gente está falando aqui tem talvez um excesso de concordância. Acho que ninguém falou aqui nenhuma besteira, né? Pelo contrário, só informação qualificada. Acho que ninguém discorda disso. O problema é o tal vamos dizer assim, da financiabilidade disso. E a gente não pode fazer uma política pública com base em dúvida, gente. Então, o sistema posto está aí. Ele vai continuar desse jeito, com ou sem GD, por algum tempo. Por algum tempo. Tomara a Deus que a bateria fique barata, viável para 100% da população brasileira. O que eu não acredito que minha filha veja, professor. Não vai ver. Minha filha não vai ver isso. Ela não vai provavelmente discutir na tarifa dela sistema isolado. Provavelmente não vai. Tomara que veja. Wagner, cuidado, Wagner. Cuidado. Tomara. Wagner. O carro elétrico, eu pensei que não ia chegar, vai chegar pesado aí. Mas, professor, como eu estou dizendo, a gente tem que tomar uma decisão baseada no que nós temos hoje e nos próximos, talvez, 5 anos. Né? A gente não pode tomar uma decisão. Eu gostei muito da fala da Virgínia. A gente precisa de prudência nesse momento. A gente tem que tomar uma decisão que seja baseada vamos dizer assim, numa etapa. Porque tem tanta coisa que vai acontecer nessa etapa nos próximos 5 anos que ninguém é capaz de definir. Ninguém. Eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã. Quem dirá daqui a 5 anos? Então, acho que é isso que a gente tem que entender. Existe um custo. Esse custo é rateado por 2 tipos de consumidores. E quem instala GD, ou é um ou é outro. Porque, senão, ele não é nenhum dos dois. Ele tem que ser um dos dois. Ah, ok, ele vai ser um tipo de cativo pagando um valor abatido dos seus benefícios. Ok, mas ele continua cativo, porque ele não está isolado no mundo. Ele está ligado à rede. Então, essa é a discussão que a gente tem que ter, da financiabilidade. Lá atrás, eu me preocupava muito com essa questão do crescimento da GD. Hoje, não mais. Com essa competição que está aí, com os preços que estão aí, não mais. De verdade. Eu tenho certeza absoluta que o crescimento vai continuar forte. Pode não ser 150% ao ano, 100% ao ano, mas vai ser 60%, 70% com certeza. Ao custo do consumidor brasileiro? Não precisa disso. Ah, mas e os benefícios? Eu não sei qual é. Ninguém me mostrou essa conta. Guilherme, quem deveria apresentar essa conta de maneira muito clara e qualificada é quem conhece do assunto melhor do que a gente. Nós conhecemos de tarifa, de distribuição.
e a gente apresenta os custos disso. Essa é a nossa posição. A de vocês é não apresentar. Quando eu digo a vocês, pelo amor de Deus, estou falando do segmento solar. É de não apresentar. Mas é preciso que esses números venham para a mesa. Tem o professor Marangon de um lado, a Virgínia de outro, outro estudioso de outro, para falar assim, gente, faz sentido isso aqui. Realmente faz sentido isso aqui para daqui a 10 anos. Isso aqui não faz sentido agora. De 100%, paga 30%, paga 40%, paga 100%, paga 90%, não importa. Mas tem que ter uma visão dessa. Não dá para os dois polos da discussão ficarem discutindo, porque existe naturalmente o interesse econômico. O projeto de lei, Guilherme, tem uma reserva de mercado. É a melhor forma de fazer? Não! A gente está voltando ao século passado. Mas é um posicionamento que está sendo feito. Então, esse é o jogo da narrativa que está se transformando no projeto de lei, que é uma grande preocupação. Então, acho que a gente tem que se preocupar com financiabilidade, colocar os custos na mesa, colocar a tarifa na mesa, colocar os benefícios na mesa, sentar. É possível estabelecer os benefícios desde já com segurança? Ótimo, então aplica. Não, não é. Vamos esperar mais um ano? Vamos rodar mais um ano para internalizar melhor os benefícios? Tá bom, até lá eu pago quanto? Não sei, paga fio B, mais alguma coisa, fio A, fio C, fio D, não importa. Mas tem que ter uma definição baseada numa clareza a quem paga essa conta. E quem paga a conta do custo do condomínio é o consumidor cativo e o consumidor livre em parte do custo. Em parte do custo, porque o livre tem alguns benefícios, como bem ressaltou o Guilherme. Esse é um ponto da minha fala que eu queria marcar bem. Todo mundo é a favor da solar. Todo mundo investe em solar. Se eu morasse numa casa, eu colocaria solar. Se eu pudesse colocar, colocaria. Acho que é importante. A questão não é querer ou não querer. A questão é como ela se paga, como ela se viabiliza no mundo de hoje, diante dos demais consumidores. A outra questão importante é que todo mundo quer fonte renovável. O que a gente tem que tomar cuidado é com a intermitência. Porque a gente precisa de garantia firme no sistema. No modelo de hoje, pode ser que migre daqui a 5, 10, 15, 20, 25. Mas nós temos contratos firmados de garantia firme até 2052. Esse custo, a minha filha vai pagar em 2052 de alguma forma, porque já está no preço da tarifa, a não ser que se faça uma recomposição com esses contratos para você tirar isso do custo dos consumidores. Mas já está contratado. Então, a gente tem que olhar também que a fonte renovável, a fonte intermitente, ela tem que crescer sempre. Ela é importante, mas ela precisa de planejamento energético. Porque se eu não tiver garantia firme do outro lado, o que vai dar firmeza para o escoamento de energia quando tiver noite, por exemplo? Quando tiver um consumo alto, por exemplo, num dia nublado. Imagine que a gente tivesse 100% de fonte renovável intermitente. Funcionando tudo perfeitamente. Entrou uma nuvem, reduziu essa potência a 5% dela. O elevador do prédio não funciona. Quem é que vai dar sustentação a isso? É a rede elétrica. São as demais fontes de energia. Então, a gente tem que ter muita precaução ao estabelecer isso com segurança. A gente tem que correr algum risco para o futuro? Claro que tem. Mas precisa ser feito com segurança. Então, acho que é basicamente essas duas falas. Eu me coloco à disposição de vocês com muita humildade. A gente não tem certeza e a gente não tem nenhuma arrogância quanto ao futuro. A nossa visão é sobre o presente. É a melhor visão? Não sei, Guilherme. Não sei, professor. Mas a gente está disposto a conversar. A gente chama todo mundo para conversar. A gente quer envolver a ANEEL e o Ministério nos cálculos, nas avaliações, no posicionamento. A gente quer envolver professores como você na discussão, mas não querem que isso aconteça. O único número que existe sem o compromisso é o nosso, porque é um custo objetivo que a gente estabeleceu. A gente contratou para precificar isso, e não contratamos com ninguém desconhecido, contratamos com uma das principais consultorias do país. Então, é muita responsabilidade que a gente tem na mão, porque a gente está falando de 80% dos brasileiros
que dependem fundamentalmente da energia elétrica e não tem alternativa. Esses vão ficar na rede por um bom tempo, porque nós estamos no Brasil. A gente pega áreas de concessão no Nordeste do país, por exemplo, em que nós temos, em determinadas áreas de concessão, 50% do residencial baixa renda, gente. Isso é muito sério. Claro que existem projetos, eu vou voltar à fala da Virgínia para finalizar minha fala. Existe uma simbiose, existe um interesse muito grande para você trabalhar em áreas específicas, para você trabalhar em situações específicas de carga, de exigência, de questões sociais. É preciso que a gente estabeleça também um planejamento em torno disso. Porque, senão, o osso vai ficar para quem tem menos condições de pagar. A gente, graças a Deus, tem condições de ter alternativa, mas 80% não tem. Eu estou falando isso com muito, assim, com muito sentimento mesmo, sabe? Essa é uma causa que me traz muito sentimento. A gente precisa ter esse ponto de partida como uma premissa, porque é a eles que a gente tem que dar segurança. Os outros 20%, a gente tem que ir com segurança dobrada, para não interferir nesses. Então, acho que é um pouco por aí a decisão, e eu concordo muito com a Virgínia. Se a gente quer, então, excesso de concordância, eu concordo com tudo que vocês falaram. Acho que uma transição ela tem que ser feita num espaço de curto menor, mas com premissas claras, com targets específicos, para que a gente não fique rodando em looping, como estamos rodando desde 2019. E é inadmissível, 3 anos depois, a gente não ter clareza do que quer, sabe? Então, no mínimo, falta interesse dos envolvidos. E aí eu estou falando de todo mundo, tá? Todo mundo. Porque, de fato, é um absurdo, 3 anos depois dessa discussão quente, aquecida, com muita informação técnica, você não ter clareza do que quer. Então, acho que ninguém quer, no final das contas. E a gente tem que ser honesto o suficiente para dizer que basta colocar na mesa, colocar os envolvidos que conhecem do assunto e têm responsabilidade constitucional sobre isso, inclusive, União Federal, poder concedente, para definir o que quer. Quer crescer? Quer não pagar nada? Vai vir de onde o dinheiro? Virgínia colocou esse ponto. O Estado o contribuinte vai pagar? Vai vir fonte de algum lugar? Vai ser o consumidor de energia? Ele concorda com isso? Ele pode pagar com isso? Então, acho que é por aí, gente. A gente precisa de mais transparência. Não é nesse debate. Esse debate está muito transparente, graças a Deus. E a gente precisa que isso seja externalizado e seja uma política pública com segurança para a sociedade e, especialmente, para aqueles que vão pagar essa conta e têm menos condições. Então, era basicamente essa fala. Parabenizar todos vocês pelas falas de vocês. Professor Marangon, é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de conversar pessoalmente aqui, ainda que virtualmente contigo. Foi um grande prazer. A Virgínia já conhecia de outros trabalhos, também foi uma grande honra. Guilherme, estamos sempre tuitando lá, postando alguma coisa no LinkedIn. Também é uma pessoa que eu admiro, tem posições firmes, tem um negócio bem desenvolvido. Eu percebo pelas postagens que a Samob está muito bem posicionada. O André, pela condição que hoje exerce, pela forma que vem conduzindo lá a Raizen. E Maria João, por ser a professora disso tudo, por ser uma pessoa que eu admiro muito em todos os sentidos da vida. Tá? Obrigado a todos vocês. Obrigado. Desculpa, André. Vai lá, André. Vai lá. Eu acho que ele levantou a mão. Professor, você queria fazer alguma ponderação? Não, a minha ideia é o seguinte, é que ele colocou a questão dos números. E aí eu tenho muitas restrições a esses números. Nós também fizemos um trabalho. Na época, a ANEEL fez aquela consulta pública, que saiu a IR 1 de 2019, tá? E a ANEEL fez ela fez um campo de batalha, que foi aquela planilha Excel, onde tinha todos os atributos, tá? Eu disse para todo mundo, olha, a ANEEL colocou o campo de batalha aqui. Mas no bom sentido. Eu acho que esse é importante, no bom sentido. Onde você colocava todos os atributos. Nós trabalhamos, a Timos Energy também, que é uma boa consultora, tanto quanto a PSE, calculamos os números todos, tem lá esse trabalho, foi até para a consulta pública, e eu concordo contigo, essa discussão parou de uma hora para outra, ficou no limbo, e a ANEEL veio no final de 2019 mostrando outros números, que algumas considerações, o Sustera comentou aí,
de energia evitada, cobrar isso, quer dizer, é uma coisa muito esquisita que aconteceu ali no início de 2009 para final de 2009. Infelizmente, e aí houve a inserção política no processo. Passou da esfera técnica para a esfera política. E aí eu até abandonei a minha... Você está falando, poxa, mas vocês não continuaram, ficou esses 3 anos. Falei, olha, quando a coisa vai para a política e chama presidente da República para falar, eu falei, ó, aí eu acho que a gente transcende uma linha que passa a ser aí Fla-Flu, que foi o que a Maria comentou logo no início aí. Então aí eu tô fora. Você não vai me ouvir falar de Fla-Flu aqui. Eu não tenho posição, não. Apesar de que tenho trabalho para um lado, trabalho para a distribuidora, mas eu tento ser, como a gente é da universidade, agora eu já não sou mais, mas sempre fui, eu tento... A ideia é construir. Então eu acho o seguinte, a distribuidora hoje é a que mais está sofrendo com esse problema. E eu concordo. Se fosse a Brad, olha só, veja bem, eu tenho que pagar a transmissão, eu tenho que pagar a geração. E olha o que está acontecendo aqui embaixo. Estão esvaziando as coisas aqui e eu não tenho como receber esse dinheiro. Como é que eu fico? O governo, você tem que resolver meu problema aqui também. Está entendendo? Então, o que está acontecendo é que a carga está toda na distribuidora. A revolução está ocorrendo ali no micro. E a distribuidora tem que olhar isso. Isso está acontecendo no mundo todo. Todas as distribuidoras estão preocupadas. Tá? E aí acho que a gente tem que dar a mão, viu, Guilherme? Nós vamos ter que, junto com a distribuidora, encontrar uma fórmula comum. Vamos pagar o fio B. Eu não estou falando vamos aqui, porque eu estou do lado aqui do Sustera. E distribuidora, vamos olhar e tentar organizar isso e integrar esses recursos que são totalmente diferentes do que a gente vinha trabalhando há um tempo atrás. Mas é isso. Esses números, tomar cuidado com eles. Eles podem ter viés. E eu acho que aí é que está o problema. Obrigado aí. Desculpe sair fora aí da sequência aí, tá, Maria? Desculpe. Infelizmente, eu vou ter que terminar nosso debate, que foi ótimo. Eu acho até que foi mais uma colocação de posições. Quem ficou com crédito aqui de falar foi o André. Coitado do André. Outros eventos para a gente trazer as demais perguntas que a gente tinha. Tentamos trazer aqui na posição de cada um, e eu fui interferindo para tentar trazer algumas das discussões ou das perguntas que estão no chat, algumas são posicionamentos, mas todos na linha do que a gente está discutindo. Não pode ser Fla-Flu, até porque falar só Fla-Flu é meio monopólio, né, gente? Está cheio de time de futebol por aí, né? Eu estou achando um absurdo ficar falando só Fla-Flu, entendeu? Falar outros, eu não entendo nada de futebol, mas sei que não tem só esses dois, entendeu? É que sábado já vai ter Fla-Flu de novo, então a gente já Pois eu fala. não sei, porque eu não entendo nada, mas não existem só esses dois times de futebol. Acho que trouxemos aqui algumas contribuições que eu acho boas de marcar. É importante que os formuladores de política pública, e é importante que tenha, assim, formuladores de política pública e que isso seja visto como uma política pública importante, porque todos estamos no consenso que não é só a favor da solar, disso. Todos entendemos que geração distribuída é o futuro, entendemos que um sistema novo está se formando. Então, cada vez que a gente voltar para o Fla-Flu, a gente perdeu a big picture, perdeu de novo, vai ter que abrir o olho de novo e começar tudo de novo. Números. Eu fiz economia e eu realmente cheguei à conclusão que número é excelente, instrumento para você dizer o que você quer. Porque cada um olha o número, eu fui auditora, olhar número é uma beleza, né? Então, mas números são importantes para tomar decisão, e conceitos também. Eu gosto que a gente discute os conceitos antes de discutir o número. O que é benefício antes de quantificar? O que é custo antes de quantificar? Se conseguimos definir isso, conseguimos passar para a próxima etapa. Então, eu queria realmente agradecer a contribuição de todos. Acho que não tínhamos o objetivo, como o Guilherme tanto colocou, não é de mudar a opinião de ninguém. Acho que o André trouxe o ponto certo. Os números acabaram dando a oportunidade de todo mundo falar dos conceitos. A professora Virginia trouxe temas que ninguém fala mais, sinal locacional, atributo ser visto de outra forma. Não é geração distribuída num país imenso que nem o Brasil, mas geração distribuída em determinados lugares teria uma outra valorização também.
Então, acho que, André, você tinha questões, eu sei, a gente vai ter que fazer outro evento. E queria muito um seminário, né, de um final de semana aqui, de tantas questões que existem. Eu te avisei que vai ser um só do André, vai ser um só do André, com a gente André ouvindo. tem direito, eu acho. Pedi desculpas também que eu interferi tanto, mas tentando trazer aqui uma mediação, não fiz o papel tradicional de só abrir. E agradecer ao nosso público aqui, que nunca me decepciona, sempre manda muitos comentários, eu me comprometo a reunir alguns deles, encaminhar para todos vocês. Agradecer demais. Todos os eventos Cafés com Energia são excelentes, esse foi excelente em dobro. Eu gostei muito, muito, muito da participação de todos. Obrigada a todos, obrigada a quem nos assiste também e agradeço uma vez mais a todos que estão aqui. Obrigada. Deus abençoe a todos. Um abraço, gente. Saúde. Obrigada a